E aí, galera, pessoal chegando aí com a gente. A gente já tinha falado, né, na sexta-feira, que a gente ia fazer essa resenha no dia seguinte, né? Porque lá no Maracanã fica difícil e tal. Tem a coletiva e tal, aí fica difícil. Nosso Vilela aqui com a gente, chegando, salve Vilela, boa noite. Adriano Xavier, Kelson Marcelo, de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, com a gente. Rodrigo Machado. A o Vilela tá perguntando da resenha, então, Vilela, fica difícil fazer lá do Maracanã, cara, porque por causa da coletiva, né? Aí a gente tem que acompanhar a coletiva, já tem que se posicionar lá, entendeu? Aí já fica meio complicado. Aí a gente vai ajustando isso aí aos poucos. Aí eu já combinei com o pessoal agora vai se acostumando, vem sempre no dia seguinte. O Ayrton ontem não pôde fazer, aí ficou praticamente, eu acho que a gente ficou sem resenha, não deu pra fazer, né? Vamos ver aí o que o pessoal achou do jogo de ontem. A gente vai comentar aí um pouquinho sobre esse Fla-Flu aí muito desigual, né? Fla-Flu aí que a gente. Eu, sinceramente, muitos anos que eu eu acho que eu nunca vi um Fla-Flu da forma que foi ontem. Mas aí a gente vai vendo aí, vamos resenhando, vendo a opinião da galera. Pessoal aqui continuando aqui, chegando aqui, ó, o Rui Pereira Monteiro, Bernardo Correia, está falando, né, das nossas previsões, não se concretizaram. O Bernardo, foi o que a gente falou, né? Até na sexta-feira eu cheguei a comentar, se a gente fosse botar de 0 a 10, o favoritismo do Flamengo estava em 7. Até fui um pouco otimista, né? Porque o que a gente viu ontem foi de 9-1, vamos botar dessa forma. Realmente foi muito complicado. É, José Rodolfo, Rodrigo Silva, o Marcos Figueiredo, nosso amigo lá do grupo lá do Amigos Tricolor, Luiz Gustavo, ligado aqui na resenha com a gente. É, vamos ver mais quem, Marcelo Henrique. É, esse aí que o Marcelo Henrique tá falando, ele tem toda a razão. Contra a Chapecoense, assim, gente, vamos falar já sobre esse Fla-Flu? Vamos falar já como é que é esse jogo, né? Antes da gente entrar na Chapecoense. O pessoal vai mandando aí que a gente vai tentando ler todos os comentários aqui depois. Já tem bastante comentário aqui, pessoal. Muito revoltado aí. O Eric Bicudo tá falando, né? Parecer adulto contra criança. Então vamos falar desse Fla-Flu. Cara, assim, eu cheguei no Maracanã com 3 minutos de jogo, 4, 5 minutos de jogo. Já tava 1-0 Flamengo, entendeu? É complicado. Assim, não dá para entender a estratégia do Marcão. Eu não entendi. Utilizar dois homens abertos, sendo que nenhum dos dois, tem a mínima capacidade de finalização, de fazer gol. Se a gente pegar o Wellington Nem, a finalização do Wellington Nem é fraquíssima. Teve uma chance dentro da pequena área, ele conseguiu bater em cima do goleiro. Tudo bem, Diego Alves teve um reflexo, até um amigo meu flamenguista comentou, falando que o Wellington Nem estaria impedido. Mas aí o problema já é outro, se estava impedido ou não, aí é outra coisa, entendeu? Ele tem que botar a bola para dentro. O Ione finalizando, a gente já vem falando aqui, ó, há quanto tempo que a gente vem falando do Ione finalizando. Não sabe nada de finalização. Então, assim, gente, tirar o João Pedro, tudo bem, mas aí, pô, vai botar o Wellington Nem? A gente vai ficar sem nenhum cara. O Nenê é um bom finalizador? O Nenê bate pênalti. O pessoal aí falando que ele tá correndo. É, pô, o Ganso finaliza. O pessoal já vem pegando no pé do Ganso, que ele não dá dinâmica ao jogo, essas coisas. Pô, e aí, quem vai fazer o gol? Quem faz o gol? Entendeu? Não dá. Não dá. Se você tem uma estratégia de jogar fechado, igual a gente jogou fechado. O Fluminense no primeiro tempo levou 15 minutos, tirando essa bola do Wellington Nem, que foi já estava 1-0 para eles. O Fluminense levou quase uns 15 minutos para chegar lá no outro lado, para chegar no campo de ataque. Ficou todo recuado. Aí a gente joga recuado. Quando a gente tem uma chance, cai no pé de um atacante que não tem a mínima noção de finalização,
Não sabe o princípio básico de uma finalização? Como é que a gente vai ganhar um jogo desse? Como que vamos empatar um jogo desse? Então realmente fica muito difícil, entendeu? A gente jogou ontem contra o melhor time do Brasil, isso não tem a menor dúvida. E aí pode ser nosso rival, pode ser quem for, não tem como esconder. O Flamengo hoje é o melhor time do Brasil. E aí, claro que fica um sentimento amargo, um sentimento ruim, né? Ainda mais da forma que foi. Mas se a gente for parar e analisar com a cabeça fria, o Fluminense não fez uma partida de todo ruim. E aí eu explico para vocês. Tirando essa chance do Wellington Nem, a gente teve uma com o Ione, teve uma com o Lucão lá no final do segundo tempo, teve outra ainda no primeiro tempo. Eu contei mais ou menos 4 chances claras de gol do Fluminense. E aí, se a gente pegar um jogo mais ou menos que o Flamengo teve parecido com esse, que foi muito superior ao adversário, que eu me recordo, foi contra o Palmeiras. O Flamengo massacrou o Palmeiras e o Palmeiras não teve nem metade do futebol que o Fluminense jogou ontem. Então, assim, não era o Fla-Flu que a gente esperava? Porra, não era. A gente esperava um Fluminense, no mínimo, com mais vontade. Com mais vontade. O Flamengo era superior? Era superior. Os jogadores são mais técnicos? São. Mas teria que igualar na vontade. E isso eu não senti. Essa vontade, assim, aquela gana, sabe? Aquele sangue fervendo. Eu não senti isso. Talvez por eu já ter entrado no estádio 1-0 para eles. Não sei. Entendeu? É, então, galera, tipo assim, foi ruim? Foi. Poderia ter sido pior? Poderia. Mas também não vejo essa terra arrasada do jeito que está muita gente colocando. A gente tem sim pontos positivos para tirar, porque o Fluminense, por mais que tenha sido dominado, não foi o único time do Brasil dominado. Como eu falei, a gente tem um time que, em tese, seria para bater de frente com o Flamengo, que é o Palmeiras, jogou muito menos contra eles do que a gente jogou ontem. Então, tem como tirar algo de positivo. Por exemplo, um aprendizado. O Wellington Nem e Ione sozinho na frente não dá. Não dá, não tem como. O Uriel tá falando aqui, o Flamengo tirou o pé. Não tirou, não. Não tirou, não. E aí tem o Muriel, foi fundamental. Eu critiquei ele no jogo contra o Atlético Paranaense, que ao meu ver, ele falha nos 2 gols, entendeu? Mas ontem ele foi fundamental. Foi fundamental. Se não fosse o Muriel, a gente tinha saído de campo no primeiro tempo, no mínimo aí para uns 3-0 igual foi naquele jogo lá contra o Palmeiras, que eles meteram 3-0 no primeiro tempo, aí sim, aí tiraram o pé, entendeu? Então, assim, tem os pontos ruins, o abismo muito grande de um time para outro. Mas assim, se o Fluminense tivesse entrado com um pouco mais de vontade, gente, isso é o que eu senti lá do estádio, entendeu? Com um pouquinho mais de vontade, aquele sangue nos olhos, acho que a gente poderia ter batido um pouco mais de frente, entendeu? Tipo como foi Flamengo e Botafogo no Maracanã, naquele lance que era pro Coelho ser expulso, coisa e tal. Eu vi ali um Botafogo entrando com a mesma vontade, com vontade de ganhar do Fluminense, do Flamengo, coisa que eu não vi ontem no Fluminense. Achei que o Fluminense entrou no campo já esperando a derrota, assim como a torcida. Nossa torcida ontem botou 2.000 pessoas, gente. 2.000. Tinha flamenguista, eu tô falando, eu já cheguei no Maracanã com o jogo em andamento. Tinha muito flamenguista sem camisa do Flamengo indo lá pro setor sul comprar ingresso para ver o jogo. Essa é a nossa realidade hoje, entendeu? Fica muito complicado. E aí só vendo alguns comentários aqui, só vou pegar aqui o do Matheus Pinho, que é um pouco extenso aqui para eu não me perder. A torcida tem que cobrar mudanças até não ter paz, quando esses novos conselheiros entrarem. Cara, eu acho, em primeiro lugar, Matheus, eu acho que a torcida tem que comparecer. Em segundo lugar, que é a coisa que o Vilela cobra e cobra muito com toda razão. Claro, quem tem o dinheiro assim sobrando, virar sócio. Não tem jeito. Entendeu? Acho que esses são os 2 pontos principais da torcida. É comparecer e virar sócio. Um praticamente interligado ao outro, né? Porque normalmente o cara que é sócio, ele vai praticamente em todos os jogos. Então acho que o primeiro papel da torcida é esse. Não adianta a gente cobrar, a gente querer mudança na diretoria, querer mudança no time, se a gente mesmo não vai ao campo, cara. Gente, se a gente for parar para ver o Maracanã ontem, o setor misto era só Flamengo. A parte sul, o setor sul que era nosso, se bobear, se você for ver,
tinha 500 flamenguistas, 200 flamenguistas e 2 mil e pouco tricolores. Entendeu? E aí eu já tô vendo aqui o Diego Elias perguntando, torcida comparecer, é impossível que esse time... Diego, era impossível quando era no Engenhão, era impossível depois porque era Flu-Sócio, aí o pessoal falava assim, quando a Flu-Sócio sair eu volto. Quando for pro Maracanã eu volto. Quando for não sei o que eu volto. A gente vai ficar sempre nessa, sempre nessa. Se a torcida não entrar para sócio, se a gente não comparecer, a tendência é o time só cair cada vez mais. Não tem jeito. Ou a torcida abraça o time, entendeu? E abraçar não é só no jogo, claro que a gente tem que ir, tem que comparecer, mas também no plano de sócio, gente, que é o que a gente fala. O Matheus Pinto tá falando, R$ 100 a inteira ontem. Não, ontem tudo bem, o jogo tava. O ingresso era puxado, era caro. O favoritismo do Flamengo era muito alto, entendeu? Mas o Matheus, é, no mínimo aí, cara, 10 mil pessoas, esses R$ 100 não iria fazer diferença para a torcida do Fluminense. Pelo padrão que a gente sabe que muita gente ainda tem, entendeu? E muita gente que foi ontem fez um esforço para tirar desses R$ 100 para ir. É complicado, cara, é complicado. Aí o Adriano Almino, meu amigo aqui, de Queimados, chegando com a gente aí, participando da nossa resenha, né? Então, gente, eu acho que o primeiro papel do torcedor é esse. A gente se acostumou, a gente vê, né, que o pessoal falando na TV, o Flamengo o Fluminense é um dos times mais atuantes nas redes sociais. A nossa torcida, se bobear, é a mais atuante, cara. É a mais atuante nas redes sociais, porque a gente não, o Fluminense, o torcedor, ele não sei se perdeu a vontade, que é aquilo que a gente fala, é sempre uma desculpa, cara. É sempre uma desculpa, entendeu? E, pô, vai mudar, vai vir um ano que vem, ainda já até respondendo uma pergunta aqui, se eu acredito que o Fluminense vai sair, eu acredito sim, entendeu? Acredito que o Fluminense consiga se manter, a gente tem jogos que dá para ganhar e ainda é jogo, assim, o jogo de ontem é claro que a gente queria ganhar, o Flamengo é clássico, mas o jogo de ontem não era a nossa realidade. A gente estava pegando o time que é líder, jogando o melhor futebol do Brasil, jogando, pô, ganhando de todo mundo. Se a gente for. O Flamengo de Jorge Jesus, se eu não me engano, perdeu 2 jogos. Um pro Emelec, que foi logo no início do trabalho, e outro pro Bahia, lá em Pituaçu, se eu não me engano. Entendeu? De lá pra cá, os caras só venceram. Então, assim, a gente perdeu para um time que tá ganhando de todo mundo e é líder do campeonato. E tá com a moral lá em cima, enquanto a gente veio com a moral lá embaixo, não só a torcida, como também os jogadores. Agora sábado não. E aí já respondendo mais uma outra pergunta, que é falando se sábado é decisão contra a Chapecoense. E aí é uma decisão, meu irmão, que eu vou te contar. Uma decisão que o empate ali não só deixa a moral a gente na situação da tabela lá embaixo, como joga a moral também para complicar e complicar muito. O Fluminense tem que entrar e aí entra também a torcida. Não adianta, se a torcida não comparecer, eu acho que já desmotiva um pouco. Se a torcida já entrar vaiando, pô, gente, a gente queria, é o que eu falo sempre, né? A gente queria a saída do Luciano, o Luciano saiu, hoje faz falta. A gente queria a saída do Diniz, o Diniz saiu. Claro que ainda tem gente que acha justa a saída, mas tem gente também que acha que não, que ele ficaria. Eu sou um dos que acha que se ele ficasse, o time estaria numa situação melhor. Entendeu? A gente, assim, os caras que estão saindo, a gente tem na nossa cabeça hoje, por exemplo, se sai o Ganso, vai vir quem? Vocês acham que vai vir alguém melhor do que o Ganso? Entendeu? Aí eu já tô vendo gente, tem que tirar o Nenê e o Ganso. Nenê e o Ganso, tem que sair os dois. Então, é complicado. Até o Matheus Pinho aqui, se eu não me engano, já falou, pô, pro ano que vem tem que ficar no mínimo aí 7. Porra, será, gente? Será? A gente tem que fazer um esforço para tem bons jogadores. Tem bons jogadores. O Adriano aqui falando com a gente. O jogo de ontem não tinha condições de comparecer. Ingresso caro, fazer caixa para eles, favoritismo monstro. Então, tudo bem. Então vamos colocar que o jogo de ontem foi atípico, certo? Ontem foi atípico. Agora, para sábado não tem desculpa. Jogo sábado, 7h30 da noite. Qual vai ser a desculpa? Ingresso, R$ 20, meia 10. Não tem desculpa. Não tem desculpa nenhuma. Nenhuma. O Luiz Neto tá falando aqui, ó. O Nenê tá comendo a bola. Luiz,
Eu discordo, tá? Pra mim, tipo, é mais ou menos assim. Os dois ontem, pra mim, foram mal, muito mal, os dois. Só que nos outros jogos, eu acho assim, a gente está colocando que o Nenê tá melhor do que o Ganso, mas eu acho que mais por implicância com o Ganso. E aí é um problema não só da nossa torcida, como também de todo brasileiro vem tendo. Pra gente meio que, entre aspas, assim, né? Desqualificar um jogador, a gente tem que exaltar outro. Não precisa. O Ganso estava vindo mal em alguns jogos, estava. Eu ainda acho que em certos jogos eu acho que era implicância do torcedor que pegava no pé. Mas aí pra gente meio que baixar a bola do Ganso, a gente tenta botar do Nenê lá em cima. Eu não acho que o Nenê tá jogando isso tudo que todo mundo vem falando, assim como eu acho que o Ganso não tá mal como todo mundo vem falando. E aí não confundam, igual muita gente pensou na sexta-feira. Eu acho que o Ganso não é o suprassumo, não tá jogando o melhor futebol do Brasil. Mas eu acho que ele não tá mal igual todo mundo tá falando. Acho que se pode ir pro banco? Pode. Entendeu? Agora, se tem que tirar um ou outro, eu ainda tiraria o Nenê. Eu entraria com o Marcos Paulo. Para mim não deveria nem ter saído. E aí eu já vi uma pergunta aqui, vou tentar recuperar o nome. O Diego Torres, que sempre participa com a gente. Cadê o Marcos Paulo? E aí eu também não entendo, Diego. Não entendo, porque a gente vem entrando vários jogadores, entendeu? Entra um monte de gente. E aí eu não entendo por que não entra o Marcos Paulo. O que o Marcos Paulo fez para não jogar? E aí realmente é complicado. O Lucão, muita gente critica, mas eu acho que o Lucão entrou com vontade ontem. Já tinha demonstrado ter ido razoavelmente bem contra o Atlético Paranaense. E o Marcão até falou que já talvez pense em colocar ele para jogar. Então, assim, é complicado, a situação tá difícil e foi o que até o Adriano falou aqui. Sábado é guerra. Sábado é guerra, não tem muito o que fazer. Ó. E uma coisa aí, Ronaldo, me desculpa, tá? Eu tô vendo o seu comentário aqui, eu vou pegar esse seu comentário para tentar ilustrar mais ou menos o que eu penso. Ó. O Nenê com 38 anos está correndo mais, aí eu imagino que seja o Ganso, ele não botou mais do que quem? Ó. Mais do que o Ganso com 30 sei lá quantos anos. Ele tem mais novo que o Ganso. Assim, cara, o que eu acho, futebol não é corrida, tá? Porque se fosse corrida a gente pegaria os caras do atletismo. Nenê correndo tanto? Não tenho visto isso nos últimos jogos. Os últimos jogos que eu vejo, assim é o que eu falo, não quero desmerecer, assim, mas eu acho que o Nenê tá errando muito e atrapalhando alguns para ser assim bem razoável. Contra-ataque. Ele segura a bola, fica naquela penteadinha que ele fica dando, pisando na bola, matando muitos contra-ataques do Fluminense. Eu vejo dessa forma, tá? Eu vejo no tudo. Sempre falo que eu não sou o dono da razão. Eu entendo dessa forma, que ele prende muito a bola, mata muitos contra-ataques. Por isso que eu tiraria ele, entendeu? Por isso, apenas por isso. Agora, correndo, o Ione corre o tempo todo. O Ione não para de correr. E pra mim é um dos piores em campo. Então não dá. Aí a gente, o Ganso é sem sangue. Pô, cara, o Ganso, eu vejo, assim, claro que ele não vai correr, o Ganso nunca correu, não é o biotipo dele correr, velocidade. Mas ele tá brigando o tempo todo. É um dos caras que desarma, entendeu? O Romão tá falando, não é implicância, eu gosto do Ganso, mas ontem era para ter trocado no intervalo e o Nenê era para sair. Concordo. Eu esperava que no intervalo ele já fosse vir com alguém de frente, já fosse vir com Lucão ou com Marcos Paulo, não sei, porque a gente foi engolido no primeiro tempo de uma forma assustadora, entendeu? E aí voltar com o mesmo time, complicado, né? André Gomes aí chegando com a gente, vai deixando aí os comentários, a gente vai tentando acompanhar todos. O pessoal aqui ainda muito revoltado até com o Ganso. É, Deixa eu tentar ver aqui, ó, o Francis. Um abraço diretamente de Washington DC, lá dos Estados Unidos. Pessoal de fora sempre chegando com a gente. O Jonatas Andrade está falando aqui, ó. Você morre abraçado com o Ganso. Não é questão de morrer abraçado, cara. Assim, é o que eu vejo de futebol. O que eu tô falando. Posso ver de uma forma errada? Talvez a gente vê de forma. Não, é o que eu falei sexta. Não é ver de forma errada, ver de forma diferente. Entendeu? Muita gente acha que o Nenê tá bem pra caramba. Eu acho que não. Eu acho que ele tá matando muitos contra-ataques do Fluminense. E aí é o que eu falo, se é pra escolher entre um ou outro,
eu prefiro escolher o Ganso. Não, que eu vou morrer abraçado com ele. Se tira o Nenê e o time do Fluminense não melhora, eu tiro o Ganso. Mas ainda eu acho que o principal é tirar o Ione. É tirar o Ione. O time para mim hoje teria que ser o Marcos Paulo com o João Pedro e tentaria o Lucão. Esses três no ataque. Botaria o João Pedro aberto. Entendeu? Porque tá, o Ione, assim, cara, aí eu vejo muita gente falando igual fala do Nenê. Não, o cara com 38 anos está correndo. Pô, o Ione corre o tempo todo. Mas só que ele corre, me dá raiva de ver ele correndo, cara. Porque ele corre, corre, corre. O primeiro gol, gente, aí é o que eu falo, como é a implicância do torcedor. Eu vejo como implicância. Olha o que o Ione fez no primeiro gol do Flamengo. Vocês viram, vocês têm noção que o Ione fez no primeiro gol? A bola sobre o domínio dele, ele poderia ter chutado para a lateral, poderia ter tocado, ele gira para um lado, gira para o outro, gira para cá, gira para lá, e aí chuta e dá o escanteio pro Flamengo, dá a bola no pé do Flamengo que sai o escanteio do primeiro gol. Entendeu? Aí não dá. E aí o Diego tá perguntando aqui, cadê aquele menino que veio do São Paulo? E aí, Diego, é melhor ele até assumir. É o tal do Brenner. Se for esse, pô, é melhor até assumir que é muito fraco, não dá, cara. Entendeu? Aí muita gente fala, mas talvez se der mais oportunidade. Não dá mais oportunidade, não. Se é pra dar oportunidade, dá oportunidade aí pro Evandro. Eu ainda queria. O Rodrigo Amaral, né, que faz o Mesa Redonda com a gente lá. Amanhã, Mesa Redonda aí, quem puder assistir, 7 horas da noite, lá aqui no Facebook, né? Aí o Rodrigo fala assim: o Evandro é muito fraco. Eu ainda queria ver um pouquinho mais do Evandro, antes de ter uma opinião concreta. Queria ver um pouquinho mais, saber o que eu posso realmente falar dele, assim como eu queria ver um pouquinho mais do Lucão. Acho que o Lucão, quando entrou, não foi tão mal assim como muita gente vem falando. Queria ver só um pouquinho mais, para ver se realmente dá pra gente ficar com ele pro ano que vem, se não dá. É o J. Claudio chegando aqui com a gente, boa noite. Entendeu? O André Carlucci tá falando, Ione corre para não chegar, foi culpado pelo primeiro gol. Exatamente, cara. Entendeu? Então, o Jefferson tá falando aqui, ó, o que você tá achando do Marcão? Jefferson, assim, cara, o Marcão, eu vou ser bem sincero, tá? Vou ser bem sincero. Acho que o Marcão não teria que estar nem como auxiliar fixo, tá? No Fluminense. Eu acho. Mas só que assim, tá lá como auxiliar fixo, quando demitiu o Oswaldo, ninguém quis vir, cara. Ninguém quis vir pro Fluminense. A verdade é essa. Ninguém quis vir, aí vai fazer o quê? Botar quem tá lá. Entendeu? É aquela mesma situação, né? É tipo assim, se você tem jogador ruim, uma hora vai precisar dele. E aí, tipo assim, eu acho que o Marcão não estava preparado para assumir o cargo e caiu no colo dele. Isso que eu acho do Marcão, mas não tem outro. Não tem, pelo menos para esse ano, não tem outro. Não dá. E aí a gente vai fazer o quê? Entendeu? O Adriano tá falando. O Brenner está no Coritiba. Quem foi pro Coritiba, até onde eu sei, foi o Kelvin. Eu acho que o Brenner ainda tá aqui, cara. Entendeu? O Kelvin foi pro Coritiba. E aí o pessoal tá falando, ó, o Ricardo Romeu, nosso elenco é horroroso. Eu ainda acho que o nosso elenco não é tão horroroso assim não, cara. Entendeu? Não é tão ruim assim não. Eu acho, tá? É, o Marcos Roberto tá falando aqui, fora Marcão. O André Carlucci tá concordando. Jonatas Andrade, que você mandaria embora do time do Fluminense para 2020? Jonatas, o grande problema é o seguinte: a gente vai conseguir contratar porque a gente perdeu o Luciano. A torcida pegou no pé, pegou no pé, pegou no pé, o cara quis ir embora, foi embora. E aí quem veio pro lugar do Luciano? Entendeu? O Ourinho, eu queria o Ourinho no Fluminense, mas aí a gente manda embora, vai ter outro lateral? Entendeu? Então, primeiro a gente tem que saber quem a gente vai conseguir contratar. Mas primeiro tenta contratar. Se tentar contratar e depois a gente vai. Ó, primeiro lugar, a gente já perde o João Pedro. Entendeu? O João Pedro já vai embora. Ou, quer dizer, já vamos ter que ir atrás de um atacante. Que em tese só ficaria com o Lucão. Aí já começa daí. Aí a gente fica. O Ione já vai embora, que não vai renovar. Entendeu?
Os titulares já estão indo. O Diniz já pediu lá no São Paulo o Caio Henrique. Talvez o Caio Henrique nem fique. Ele está emprestado. Entendeu? O Alan. Você acha que ninguém vai chegar em cima do Alan? O problema é que a gente está perdendo os melhores. Os melhores. Se tem muita gente que acha que o elenco é horroroso, imagina a gente perder os melhores. Aí manda embora quem tá de fora. Entendeu? Aí vamos supor, igual muita gente fala, manda embora o Ayrton. O Bruno Silva foi embora. Você acha que o Bruno Silva não faz falta no time de hoje? O pessoal acha que faz, cara. Muita gente acha que não. Mas se vocês forem ver, o time com Bruno Silva, com Luciano, tinha uma vontade danada, cara. Uma vontade danada. Entendeu? Aí é complicado. O Marcos Gomes está falando, ele gosta do Ganso. Se for de mim, eu gosto muito do Ganso. Acho que o Ganso é craque. Eu acho. Entendeu? Acho que poderia ser substituído, sim. Concordo que poderia estar alguém no banco entre ele e o Nenê. Eu tiraria o Nenê, mas se tirar o Ganso também, não vejo é, tão, tão mal assim. O Diego Torres está achando que o Bruno Silva não faz falta. Eu acho que faz. Tem aquele cara ali que, sei lá, vai. Se o jogo tiver difícil, vai dar uma chegada mais firme. Mas aí fica difícil. O Ronaldo tá falando assim: procede que o Fred e o Thiago Neves estão apalavrados com o Fluminense para o ano que vem. Olha só, isso não é informação. Eu acho, tenho quase certeza que o Fred volta pro Fluminense ano que vem. Não posso cravar, mas eu acho que o Fred volta, tá? Eu acho isso. Pelas conversas que eu já tive, pelo que eu já escutei. Então eu acho que o Fred volta. E aí, se voltar, é um salto de qualidade muito grande mesmo. E aí o pessoal está concordando. A gente precisa primeiro saber quem vai ter. Se a gente conseguir montar um time titular, aí dá para pensar sim em quem vai embora, em quem vai sair. O Ricardo Romeu tá falando, eu defendi o Luciano também. Ricardo Romeu, defendia sim. Tem alguém no time do Fluminense hoje melhor do que o Luciano? Tem. Se tiver, cara, é simples assim. O Ganso foi mal ontem, foi. Atira o Ganso. Igual o pessoal falou aqui. Contra o Bahia o Ganso não jogou e a gente ganhou. A gente ganhou porque o Muriel fez 700 defesas. Por isso que a gente ganhou. O Alan e o Caio Henrique também não jogaram aquele jogo. Então pode tirar os dois também. Pode tirar o Alan, por exemplo. Que por sinal vem errando e errando muito. Ontem também foi muito mal. Então pode tirar também. Entendeu? É o que eu tô falando. No meu ponto de vista, acho que a torcida já pegou uma certa implicância com ele. Qualquer coisa que der errado no Fluminense é culpa do Ganso hoje. Esse que é o problema. Pô, se o Muriel bate um tiro de meta no pé do cara, a culpa é do Ganso porque não se posicionou. Entendeu? Aí se o atacante perde um gol, a culpa é do Ganso porque não deu um passe. Aí a gente tá ganhando um jogo, toma virada, a culpa é do Ganso. Hoje em dia tudo é culpa do Ganso, não é questão de defender ou não. Entendeu? Aí, ó, já tem gente concordando. Deixa eu ver aqui, ó. O Ramon tá falando, não tem ninguém do nível do Luciano no time hoje. É isso. É isso, não tem, pô. Entendeu? O Luciano não tava bem? Não tava, pô. Mas o cara, de técnico, era o melhor que a gente tinha, atacante, depois do Pedro. Entendeu? De nível técnico. E ainda era o cara que tinha vontade, pô. Ou a gente ganhou um Fla-Flu. O Flamengo perdeu um clássico no ano. Um clássico. Adivinha quem foi que fez o gol? É simples, pô. Entendeu? É simples. O gol foi aquele gol, aquela semifinal lá que o Luciano fez o gol da Guanabara. E queria pegar muita gente de fora, entendeu? Queria que o Fred voltasse. Queria muita, pô, o Thiago Silva de volta. Queria muita gente, mas será que dá? Complicado, pô. Ó, o Marcos Correia tá falando, ó, o Daniel não pode ficar fora desse time assim como o Marcos Paulo. Não, o Daniel não tá fora. O Daniel tá no nosso time, entendeu? Tá lá. O Daniel acho que hoje é titular ali daquele time. Titular do nosso meio de campo, junto com o Alan. A questão joga o Daniel. Aí a gente tem Alan e Daniel. Tem que entrar. Eu ainda acho que tem que jogar com um trio de ataque. Eu iria com Marcos Paulo, João Pedro e Lucão. Pelo menos contra a Chapecoense. Aí tem que sacar, hein? Ou o Nenê ou o Ganso. Eu continuaria com o Ganso e sacaria o Nenê. Entendeu? Mas muita gente tiraria ao contrário, ficaria com o Nenê e tiraria o Ganso.
O Marcos Roberto está perguntando onde está o dinheiro do Pedro. O dinheiro do Pedro é para pagar a dívida, entendeu? Não adianta, não adianta. E qualquer dinheiro que entrar é para pagar. Pagou mais um mês hoje, entendeu? A prioridade aí, eu acho que tem com razão, é pagar o que está devendo. Pagar o que está devendo. E aí no ano que vem a gente tentar montar um time competitivo e que dê para honrar com os compromissos em dia, porque aí também não adianta a gente ter um time razoável com o salário atrasado. Não dá. Igual o time de hoje, é um time bom, razoável, mas com salário atrasado. Aí realmente, aí é difícil. O jogador, é, pô, você vê que o cara é diferente quando o dinheiro pinga, é diferente, entendeu? Então se você consegue montar um time equilibrado, razoável, com dinheiro em dia, aí eu acho que já a gente consegue almejar coisas maiores. E aí é passo a passo. Porque brigar todo ano, cara, todo ano a gente briga para não cair. Chega no final do ano é esse sufoco. Esse sufoco todo ano. Ano passado foi até a última rodada, com o goleiro defendendo o pênalti, pô, parecendo um cataclisma danado. Não tem como não, fica difícil. A gente tem que superar, porque realmente é complicado. O Ayrton tá falando aqui que para ele jogar com o Ganso é um a menos. O David Pinheiro tá falando que não pode perder para quem está atrás. E é isso aí, é tipo assim, é o beabá, né? É o beabá. Tipo, porra, a nossa briga hoje é na parte de baixo. Então a gente vai enfrentar o Ceará, a gente ainda vai enfrentar o Fortaleza aqui, a gente vai enfrentar Avaí lá, mas tem que ganhar. O nosso campeonato hoje é esse. É esse. Entendeu? O Luiz Neto está falando que tal o Caio Henrique como contenção no meio com o Alho e colocar o Uri na lateral. O Caio Henrique não dá para jogar. Ele já virou o lateral esquerdo. Ele não é meia mais. Ao meu ver, você colocar o Caio Henrique no meio é improvisar ele. Hoje o Caio Henrique é lateral esquerdo. Entendeu? É lateral. Não tem como. Esse é o meu pensamento. O Kelson tá falando, Avaí e Chapecó já eram. Restam duas vagas, concordo. Acho que o Avaí e a Chapecoense já foram. Então são dois jogos, no mínimo, que a gente tem que vencer. Aí você já coloca mais 6 pontos. Entendeu? Aí tem o Fortaleza aqui e o Ceará fora, que também são mais dois que a gente tem que vencer. Aí já bota mais 6. Aí não tem condição do Fluminense cair. Não dá. Entendeu? O Davi Pinheiro tá falando, o Ganso parou de jogar quando o Nenê que não marca ninguém e nunca é sacado. Ah, pode ser também talvez uma tese. Quem sabe tirando o Nenê igual é na minha visão, o time melhora e o Ganso volte a jogar aquele futebol que a gente já viu ele jogando no Fluminense um bom futebol. Ele já foi mal, mas a gente também já viu ele jogando um bom futebol. Entendeu? E aí o Murilo tá falando aqui que concorda, mais ou menos, ou o Murilo Atier. Luciano brigava em campo, não deixava o adversário esculachar. E aí é o que eu tô falando. É o que eu acho dele e do Bruno Silva, que para mim faz falta hoje. Os dois brigavam em campo. Brigavam, mostravam vontade. Se a gente perdesse, igual ontem na técnica, no esquema tático, no que fosse, na vontade com esses caras, tipo assim, parecia que transpassava pro time todo. Entendeu? Então, o time tem que ter uns caras desse que mostram vontade. O Adriano tá falando aqui, realmente, ó, e eu vou além. Ó, o Adriano tá falando, o Caio Henrique na meia era reserva no Paraná, lanterna do Brasileirão. O Caio Henrique, ele sempre jogou de meia. A gente nunca escutou falar do Caio Henrique. No Fluminense, lateral esquerdo, para mim é o melhor do Brasil. Então tem que ser ali, cara. Tem que ser ali. O Marcos Roberto está falando, precisamos de 16 pontos. Então, Marcos, aí, só nessa conta aí dos times ali que estão abaixo, a gente já fez 12. Entendeu? Se a gente for pegar outros times ali, que a gente tem mais ou menos na situação, aí já pega o CSA, por exemplo, que a gente vai enfrentar lá. Já chega a 15. Porque tem que ganhar, cara. Tem que ganhar. Entendeu? Então, esses jogos são fundamentais. Se a gente for. Aí é aquela história, né? Se perder esses jogos aí que a gente falou, a gente já falou aí de 5 jogos. Se perde esses 5, irmão, aí é assinar a cartinha pra Série B. A gente já perdeu pro CSE e pro Avaí no Maracanã. Aí vai perder de novo?
A gente perdeu os 2 jogos pro Goiás. Perdemos aqui e perdemos lá. Aí será que vai fazer isso com o Avaí e com o CSA também? Aí assina a cartinha para segunda. Entendeu? Não dá. Não dá. O Cláudio Belucci está falando, Marcão é manipulado, não tem bagagem nenhuma. Aí se ele é manipulado, eu aqui não vou falar se ele é manipulado ou não, se é outra pessoa por trás, aí eu não sei. Queiro achar que não. Mas realmente o Marcão não tem experiência para pegar um time do tamanho do Fluminense com a pressão que tá. Isso aí é óbvio. Mas só que não tem outro. Não tem outro. Não dá. Vai botar quem? O Cuca não quis. O Filipão não quis. Chegou uma informação que o Zé Ricardo não quis, que já está fechando com o Inter hoje. Não tem outro nome. Para pegar aí um Wagner Mancini, um Drubsky da vida, aí fica com o Marcão que já tá lá. E aí eu concordo. Entendeu? O Renato tá falando, ó, mais 5 vitórias e estamos livres. A conta a gente já fez, o Renato. Já tá aí. A gente pega Fortaleza aqui, pega Ceará lá, pega Chapecoense aqui, Avaí e o CSA fora. Esses 5 a gente tem que ganhar. É obrigação ganhar. É obrigação ganhar. Entendeu? O Cláudio tá falando aqui de novo. Não adianta falar do Luciano. Ele quis sair. Começa a usar jogador. Ele quis sair porque o que a torcida fez com ele antes? A gente cansou de pegar no pé dele como tá fazendo com o Ganso agora. Entendeu? O Jorge tá falando que jogaram o Marcão no fogo, mas nessa história não tem inocente também não, tá, o Jorge? Não tem inocente. Não tem inocente nenhum. Luiz Neto tá falando, não adianta falar em troca de técnico agora, muito cedo. Não, eu também acho que o que eu tô falando, o Luiz, eu tô respondendo, o pessoal tá falando do Marcão, que eu acho, ele tá lá, tem que ficar lá. Não adianta pegar um técnico qualquer para botar no lugar dele, tem que ir com o Marcão agora até o final. E aí é torcer para ganhar esses jogos e a gente se livrar. Não tem que inventar outro técnico agora. O J. Cláudio. O Flu tem que ganhar da Chape e Fortaleza aqui. CSA, Avaí e Ceará lá. É essa conta que a gente fez. Essa conta aí não tem outra. Fazer essa conta e bater esses times aí que o Fluminense não pode perder. Principalmente Avaí, que praticamente para mim já foi para a segunda. Entendeu? Aí tem a Chapecoense. Até o goleiro deles praticamente já jogou a toalha. Não tem como pensar em outro resultado. Não dá para pensar nem empate contra o Avaí, CSA e Ceará fora. Nem empate. Nem empate. O Alexandre Barbosa. Tem que colocar Ione no lado direito. Wellington nem na esquerda. Nem só cortando para o mesmo lado. Tá manjado. O Alexandre, para mim não dá. Para mim não dá nenhum dos dois. Eu já falei aqui, não sei se você viu. Eu tiraria os dois e o Nenê jogaria com o Alan, o Daniel, o Ganso, João Pedro, Marcos Paulo e Lucão. Esse era o meu time, entendeu? Esse era o meu time hoje. O Jonatas Andrade, ano que vem patrocínio Master e uma cota de TV melhor em material esportivo e mais sócio torcedores. Eu acho que tem que inverter. O final ser prioridade, sócios torcedores. Se a gente fizer uma conta rápida aí de sócio, a gente consegue um valor muito superior ao patrocínio Master. Entendeu? É o que a gente falou lá no início. O torcedor tem que abraçar o time, tem que virar sócio, tem que apoiar no Maracanã. Senão não tem outra saída. Senão não dá. Entendeu? É o que a gente falou. Foi decepcionante o resultado de ontem? Não o resultado, mas a forma como o time atuou. Foi. Mas também não é terra arrasada. Não é terra arrasada. A gente já viu o Flamengo engolir outros times e os outros times não fazer nem a metade do que o Fluminense fez ontem. Entendeu? Então, o time não foi o que a gente esperava? Não foi. Não é o Fluminense dos sonhos de nenhum tricolor. Isso a gente tem certeza. Mas também não é isso que muitos tricolores estão colocando também, não. Entendeu? O Luiz Vieira tá falando, ó, tem que organizar a casa e jogar com garra. Também só garra também não resolve, não, mas eu concordo. Tem que primeiro organizar, entendeu? Manter, igual a gente está falando aqui, os salários em dia, com um time razoável, e aí sim. E aí depois a gente ir galgando passo a passo coisas melhores. Porque se a gente já quiser sonhar lá em cima e não conseguir arcar com o salário no mês, não tem condição. Não dá para sustentar. A conta não vai. O Vani Lima tá
tá reclamando do Ganso, o Ganso não dá em campo. É, o Cláudio tá falando, enquanto tivermos que aturar o Gilberto, que nitidamente não joga, sem vontade. Gente, entendeu? Aí fica, tipo, cada um tem uma opinião, né? Eu acho que não dá pra tirar o Ganso nem o Gilberto. O Josué Fonseca. Ouço vários torcedores reclamando que não dá pra ser sócio, mas sou do Maranhão e sou sócio. Se não apoiarmos, vai ficar mais difícil. Com certeza, vai ficar difícil. O Marlon tá falando que tem que barrar mais jogadores. E aí, Marlon, eu já acho que se você tira esses três que eu falei, ao meu ver, o padrão técnico do time melhora. Você tirando o Nenê, que para mim o Ganso é superior ao Nenê tecnicamente, você melhora a parte técnica do meio de campo, entendeu? Então eu acho que tirando esses três o time melhora um pouco tecnicamente. Você jogando com Marcos Paulo e João Pedro são os dois caras entrosados. Então acho que dá sim para a gente melhorar e melhorar bem. O J. Cláudio está falando, ontem se não fosse o Muriel, o próprio Fla deslacerava no segundo tempo. Eu acho que é no primeiro. No primeiro o Muriel foi muito bem. Já no segundo, aí concordo que o Flamengo tirou um pouquinho o pé também. Não veio com aquela afobação toda, embora eles ainda marcavam muito lá na frente. Mas se a gente for pegar, se não fosse o Muriel, a gente não teria ganhado do Fortaleza. Se não fosse o Muriel, a gente não teria ganhado o jogo que foi o Bahia. Entendeu? Então, gente, o goleiro. Eu acho, é o que eu já venho falando, acho que o Muriel é um bom goleiro que está numa excelente fase. Eu acho que o problema também, a gente já. Isso aí é um papo um pouquinho mais pra frente, mas a gente já tem que começar a pensar num goleiro também pro ano que vem. Porque se o Muriel começa a falhar, aí entra quem? Entendeu? Tem que começar também. Não é prioridade, não é prioridade. Mas acho que já tem que começar a pensar também. A Roberta tá falando aqui, ó. Roberta Médici. Porque ele não coloca um meio com Yuri, Ayrton, Ganso e Daniel? O Nenê entra no segundo tempo. Eu não tiraria o Alan. Embora o Alan não tá muito bem, eu não tiraria o Alan. Tá? Pode ser talvez uma alternativa, Roberta, mas aí você vai jogar com dois volantes contra a Chapecoense. Aí, entendeu? Você pode talvez jogar, quando a gente for lá pro Morumbi enfrentar o São Paulo. Aí talvez seria um esquema legal, importante, entendeu? Mas para pegar a Chapecoense aqui no Maracanã, aí eu discordo, não entraria com esse time não. O Flávio Batera, que isso, estamos na beira do abismo. Aí foi um pouquinho grande aqui, ó. O que está bom? Se o Flamengo ontem mantivesse a pegada, ia ser mais. O próprio Jorge Jesus disse que o time com 2-0 pensava no Grêmio. Cara, foi o que eu falei. Se você for ver Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras não levou tanto perigo pro Flamengo igual o Fluminense levou. A gente teve 4 chances de fazer um gol e não fez porque os nossos jogadores não sabem finalizar. Foi o que eu falei lá no começo. A gente entrou com o Ione e com o Nem, que são dois caras que não têm a menor noção de finalização. Entendeu? Se a gente tivesse um cara um pouquinho melhor na finalização, a gente teria feito no mínimo um gol. E um gol muda muita coisa no jogo. Entendeu? O Gustavo está falando aqui, acha o Ganso bom e está preocupado com o Muriel. O Gustavo, não sei se você lembra do Muriel no Inter, mas eu lembro. Então acho que ele está em boa fase hoje. Eu acho que ele está em boa fase hoje. E o Ganso é craque, cara. É craque, por mais. Ah, o Ganso não corre. É o que eu já falei. A torcida, o problema do Ganso é que a torcida está implicando com ele. É o que eu falei. O Ione falha no gol e ninguém fala nada. E olha que tem muita gente que não gosta do Ione, hein? Entendeu? Aí, pô, botaram a culpa no Gilberto, cara, no gol. Ah, aquele no. Pô, Bruno Henrique vem no meio de todo mundo e o Gilberto tenta pular atrás dele, botaram a culpa no Gilberto. Entendeu? Então fica complicado, tá? Então, galera, é mais ou menos isso. A gente falou aqui um pouquinho do Fla-Flu, né? A gente já falou sexta-feira do Atlético Paranaense. Amanhã a gente vai debater muito mais lá no Mesa Redonda. Vamos ter um convidado falando de EA Sport. Para quem não sabe, é o jogo virtual, né? Futebol virtual, o FIFA. O cara que representa o Fluminense. Então, se vocês puderem acompanhar a gente amanhã ao vivo no Mesa Redonda, 7 horas, tá beleza? E para quem vem chegando, já combinei, as resenhas agora vai ser sempre nesse estilo, tá? Um dia após o jogo, porque como a gente fica lá no Maracanã, a gente tem que se preparar para a coletiva, já tem que ir se arrumando ali, então não dá pra gente fazer a resenha e depois a coletiva.
Tá beleza? Aí fica combinado assim, o jogo vai ser num dia, a resenha vai ser no outro, igual semana que vem. Semana que vem, o jogo é no sábado, a resenha vai ser no domingo. Tá beleza? E aí, sempre a nossa mesa redonda, às terça-feira, 7 horas da noite. Falou? Agradeço aí a participação de todo mundo e assim, com o tempo o pessoal vai se acostumando, né? A gente sabe que muita gente ainda não sabe, a gente vai preparar já um bannerzinho para ir sempre anunciando, acostumando o pessoal e, e anunciando essa nossa mesa redonda sempre depois do jogo. Só falando, galera, só para encerrar, tipo assim, o que eu falo aqui é o que eu sempre acho, tá? O que eu sempre acho, não, o que eu sempre falei. Flu News deixa a gente muito à vontade para comentar o que a gente acha. Nas minhas resenhas do Flu News, eu acho que em todas as resenhas aqui da Flu News, a gente não faz média. Tem muito torcedor, e aí eu não sei se é o caso de pessoal que acompanha a gente aqui, que quer ver as resenhas pra gente descer a lenha no jogador. Eu vou falar se eu achar que o cara foi mal. O dia que eu achar que o Ganso foi mal, ontem o Ganso foi mal. Foi mal. Aí o pessoal fala, defende o Ganso. Não é que defende. É o que eu acho. Eu acho que o Ganso hoje ainda é um cara que pode render ainda muito mais pro Fluminense. No time atual, ele ainda rende mais do que alguns jogadores que a torcida ainda está querendo abraçar. Entendeu? Então aqui a gente tem essa liberdade de falar o que pensa. A gente não vai fazer média com ninguém. Se o cara for bem, eu vou aplaudir. Se o cara for mal, eu também vou falar que ele foi mal. Assim como eu sempre defendi o Ganso, porque eu acho que é implicância do torcedor, mas ontem realmente ele foi mal e concordei e falei com um comentário que teve aqui que ele deveria ter saído no intervalo, por exemplo. Entendeu? Então aqui vai ser sempre assim. Agora chegar e falar mal de um monte de gente só pra gente ter mais likes, só pra ter mais torcedor acompanhando, isso não vai ter aqui. Se o pessoal vai entrar nas resenhas para ver a gente sentar na madeira falando mal só para ter mais audiência, só para ter mais visualização, não vai ter. As resenhas é para a gente falar o que acha. Se você discorda, beleza, deixa o comentário que a gente vai vir, vai ler os comentários, assim como eu leio muitos comentários contrários da minha opinião, entendeu? Eu vou ler, mas tudo na base do respeito, que é fundamental. Tá beleza? Então, galera, um grande abraço. Jorge Silva aqui, ó, dando aquele recadinho. Sempre antes de dormir, dá uma ligadinha lá no celular. Não vá pra cama sem a Flu News. Acompanhe nossas resenhas, noticiário do Fluminense. A gente sempre botando aqui o que acontece no dia a dia. Entendeu? E o pessoal aqui, só para quem não viu, eu vi aqui uma pergunta falando agora, né? Ganso ou Nenê? Os dois juntos? Eu já falei, galera. Pra Chapecoense, eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo agora. Pra Chapecoense, eu tiraria o Nenê. Entraria com Alan, Daniel, Ganso, Marcos Paulo, João Pedro e Lucão. Esse é o meu time. Eu entraria com esse time para sábado. E aí, o jogo da outra semana é outra história. Para sábado, eu entraria com esse time. E aí, mais uma vez explicando, por que sai o Nenê e não o Ganso? Eu acho que o Nenê tá matando muitos contra-ataques do Fluminense, tá desperdiçando ataques com aquela pisadinha de bola que ele dá. Entendeu? Eu penso dessa forma. Quem discorda, tudo bem. É o que eu falo, sempre vou respeitar. Entendeu? O Fábio Nunes está falando que não gosta do Ganso e acha que ontem ele foi o pior do time. Eu já discordo. Acho que o Ione, por exemplo, ontem o Ione não acrescentou nada no ataque e não defendeu. Tá beleza? Então, e até concordei com o comentário que eu também acho que se o Nenê sair, dá mais liberdade pro Ganso ali, eu acho que ele melhora um pouquinho. O Marcos está falando aqui, ó, que eu amo o Ganso. Cara, eu gosto de bons jogadores. Eu acho que o Ganso é bom jogador. É simples, entendeu? É simples, é isso. Tá beleza? Mas assim, se ele for mal, eu vou falar. Igual eu falei, ontem ele foi mal, deveria ter saído no primeiro tempo, no intervalo. O Ganso está fazendo o quê? Eu acho que nos jogos aí que o pessoal reclamou, tira o de ontem, vamos tentar esquecer, contra o Atlético Paranaense, por exemplo, no primeiro tempo, quando a gente estava ganhando de 1-0. Eu acho que ele deu sequência em vários contra-ataques que o Nenê, por exemplo, não deu. Matou muita jogada. Entendeu? Eu acho. Eu vi isso. Não sei se você viu, você pode ter visto diferente. Mas eu vi isso. No jogo contra o Atlético Paranaense, ele dando muitas jogadas e o Nenê não.
Entendeu? Aí o pessoal falou, ah, mas no jogo contra o Bahia ele tava de fora, o time foi bem. Beleza, o Alan tava fora, o Caio Henrique tava fora. Então se tirar o Caio Henrique e o Alan também dá certo? Acho que não. Entendeu? Então o Ganso é mais ou menos essa é a minha ideia do Ganso e acho que por isso que ele tem que ser titular. Valeu, galera? Então não percam amanhã, mesa redonda, 7 horas da noite, a gente debatendo, falando muito lá com Rodrigo, Rodrigo Amaral, Alexandre Vilela, o nosso convidado lá do eSport. E aí, Marcos, só para encerrar, tá? Você tá falando, Nenê com 38 anos joga mais do que o Ganso com 28. Corre mais, né? O Ione corre mais do que os três juntos e não faz nada. Entendeu? Esse negócio de que corre, se o Nenê corre, então a gente pode montar o Flu Atletismo e botar o Nenê lá. Junto com isso. Se botar o Ione, acho que a gente ganha medalha de ouro em tudo. Entendeu? Aí, se for mais ou menos igual o Fabiano tá falando, o Ganso não dá uma assistência. Aí tudo bem. A sua opinião até eu já acho diferente. Acho que ele dá assistência, só que o cara não faz gol. Eu acho isso. Mas o Fabiano acha que não. Entendeu? O Rafael tá falando que o Ganso foi péssimo. Se foi ontem também, acho que ele foi muito mal. Tá? Muito mal. E aí, para encerrar, vou ficar aqui com o Marcos Lin. Esse clube acabou. Vou ficar mais ou menos, tá? Esse clube acabou. Agora vamos ver só de passado. É o que está acontecendo. O que está acontecendo. A gente só fica negócio do passado. Bota a foto do Fred, do Thiago Neves. E o perigo é achar que esses caras vão vir como solução. Entendeu? Eles sozinhos não dá. Tá? A gente, para trazer, tem que trazer, mas também tem que ter um time. Se trouxer só um ou dois jogadores, fica complicado. Entendeu? Então, galera, amanhã conto com todos vocês lá, nosso mesa redonda, valeu? E aí vai deixando os comentários lá que a gente vai sempre lendo e falando e tentando fazer essa interação. O Marcos está perguntando que tá nervoso. Não, tô nervoso não, tô tranquilo pra caramba. Assim, eu só não. A única coisa que pra mim não dá é quando a gente fala assim, ah, pô, deixa fulano porque fulano corre. Pô, correr não significa. É o que eu falei, assim, eu não, de novo, eu não vou comparar. Mas o Riquelme, que pra mim foi um dos melhores meias que eu vi, não tô comparando ele com o Ganso, não corria. Dava sequência no jogo. Acho que o Ganso, se tiver um time bom, um atacante que saiba fazer gol, que eu acho que é o que está faltando no Fluminense, acho que ele vai melhorar. Entendeu? É isso que eu acho. Que o jogador não precisa correr. Esse negócio de que tem que deixar fulano porque ele não corre. Não, o futebol não precisa. Claro que precisa de um, dois, três jogadores que corram e corram muito. Tá, mas se tiver um cara que igual o Ganso, que eu acho que é um cara que pensa e pensa muito bem o jogo, o cara não precisa correr, a bola chega no pé dele e ele deixa alguém ali que vai fazer o futebol fluir. Eu acho que o Ganso faz isso. Não é porque eu defendo o Beltrano ou Ciclano. Não, eu quero o melhor pro Fluminense. Eu acho que o melhor pro Fluminense hoje é o Ganso em campo, o Nenê de fora. Se precisar, entra no lugar dele no intervalo, igual, por exemplo, ontem. Entendeu? Que eu acho que o Ganso teria que ter saído no intervalo. Entendeu? É isso que eu tô falando. Aí o Jorge Malta tá falando. Falam tanto de correr e querem o Fred. Só não concordo que ele é Cone, tá, Jorge? Exatamente. O Fred não corre, gente. O Fred não corre. E aí, o Jorge, eu até dei o exemplo do Romário. O Romário não corria, mas decidia praticamente todos os jogos. E aí, se a gente for ver, né? Naquele Fla-Flu lá do gol de barriga, o Romário, se ele dá o bote lá no lateral, talvez não sairia o gol. E o Romário não dá, ele não corre. Entendeu? É isso que eu tô falando. Tá? E aí, o Marcos, pode deixar que eu tô relaxado sem problema. E eu até falo, tenho opinião contrária? Pode mandar, cara. Eu vou ler, não tem problema nenhuma. Se eu vou dar minha opinião, é o que eu falo. Eu nunca vou falar assim para te agradar, eu vou falar o que eu acho. Se eu concordar, eu vou falar. Assim como eu acho também que se você não concorda, mande um comentário. O Robson tá falando. O que o Ganso tem jogado? Robson, não sei se você acompanhou, eu acho que ele tem jogado e tem jogado bem. O Marcos, isso que você está falando foi o que todo mundo falou do Romário. Que é o cara que faz gol. E aí o Fred realmente é o que faz gol. Aí, ao meu ver, se você junta aí Ganso e Fred, eu acho que ficaria um pouco pesado o time, mas vamos deixar assim, Ganso e Fred, o Ganso ia deixar o Fred toda hora na cara do gol e o Fred iria fazer. Coisas que os atacantes do Fluminense hoje não fazem.
Entendeu? Isso que eu tô falando. E aí, Ronaldo, eu não tô comparando o jogador, Ronaldo. Não tô comparando. Tá igual tu tá falando, que o, o Ganso não engraxava a chuteira do Riquelme. Também acho que não. Eu iniciei falando o seguinte: o Riquelme foi um dos melhores meias que eu vi. Mas só que eu acho que o estilo dele é parecido. Ele não corria, assim como o Ganso não corre. Entendeu? O que eu tô falando é quando vem com argumento de falar assim: mas tem que sair porque não corre. Pra mim não cola. Porque o Riquelme foi um dos melhores que eu vi e não corria. Isso que eu tô falando. Não tô comparando jogador com jogador. Isso que eu quero que entre na cabeça de vocês, que não precisa correr para ser bom jogador. Entendeu? Às vezes o cara fica lá, entre aspas, parado, mas é um baita jogador, como eu tô falando do Riquelme, que não corria e era um puta de um jogador. Isso que eu tô falando. E aí o Paulo tá falando aqui que o Ganso não deixa ninguém na cara do gol, e aí eu volto a dizer, eu acho que deixa sim, só que os caras não fazem o gol. É isso que eu penso. E aí quem pensa diferente, total respeito. E aí o Marlon tá falando aqui, ó. Marlon, valeu aí por estar aqui com a gente. Me encontrou lá no Maracanã. Ele e a filha dele, Samira, estavam lá, passaram lá, deram aquele abraço lá, valeu. Sempre que tiver lá, qualquer coisa, manda mensagem aqui, ó, pô, vou estar lá, a gente marca um encontro. Quem sabe você não participa aí de uma resenha com a gente ao vivo lá do Maracanã. Valeu? Então, galera, queria deixar aí um grande abraço para vocês aí. Quiser aparecer, quiser estar nas nossas resenhas, beleza? Igual o Marcos está falando aí com a gente, se aparecer lá no Maracanã ver alguma resenha, só chegar para poder participar junto com a gente. Valeu? Galera, a gente então vai ter que encerrar, tá? Só para encerrar aqui, a Marisete está falando, Riquelme era mais decisivo. O Marise, eu não tô comparando o jogador, Marise. Tenta entender, vou só tentar repetir aqui para você, tentar ficar bem claro para vocês. O que eu tô falando, quando eu falo do Riquelme, é quando vem uma argumentação que o jogador precisa correr. O jogador não precisa correr, porque um dos melhores meias que eu vi, que é o Riquelme, ele não corria e jogava muita bola. Entendeu? Isso é o que eu tô falando. Eu não tô falando que o Ganso é melhor do que ele e que o Ganso jogava era a mesma coisa. Isso que eu tô falando. Não é, entendeu? Eu tô falando que o jogador não precisa correr para jogar bola. Falou? Só que o José tá falando, ó, isso, amigo, isso é amigo, personalidade para comentar, mas oportunidades têm limite. O Flu sem Ganso funcionou, você não acha? Mas jogou sem o Alan e sem o Caio Henrique também, entendeu? Então, galera, o Edson aqui, ó, lá de Magé, participando com a gente, mas, Jedson, infelizmente, cara, já tô para encerrar aqui. Se a gente for falando aqui, a gente daqui a pouco vai estendendo e acaba não encerrando. Tá falando aqui que a pilha do Ganso tá fraca. E o Jorge Malta tá falando aqui de outro, o Riverino não corria. Exatamente, entendeu? Então, galera, agradeço aí todo mundo que esteve com a gente. Amanhã, 7 horas da noite, mesa redonda Flu News, com eu, vou estar presente, né? Rodrigo Amaral, Alexandre Vilela e o nosso convidado especial lá do EA Sport, que é o jogo eletrônico lá, o que representa o Fluminense lá no FIFA. Valeu? E aí encerra aqui com a Josi Rocha Medeiros, lá de Muriaé de Minas. Josi, muito obrigado aí por estar aturando a gente, né? E um grande abraço e até amanhã. Espero todos vocês lá na nossa mesa redonda. Valeu?